Opa, tudo bem com você? Bom, meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e hoje a gente vai trocar um papo e bater uma ideia muito legal e muito importante. Eu quero falar com você sobre o que aconteceu nessa pandemia, quais são os efeitos dela que ainda estão por vir. Ano que vem que as coisas aconteceram, mas ainda tem muitos efeitos que a gente ainda vai ver acontecer e esses efeitos são extremamente perigosos e vão afetar diretamente o seu bolso, como já vem afetando e vai afetar mais ainda. Entender o que está acontecendo com o preço das coisas que estão todas extremamente altas, com o dinheiro do seu bolso que está desvalorizando cada vez e cada dia mais um pouco, o porquê disso vem acontecendo, se isso vai vir a se estabilizar, ficar tranquilo, ou se a gente ainda vai ter mais problemas pela frente. E além disso, depois de tudo isso, eu vou te falar para você tomar cuidado com o seu cartão de agora até o final do ano que vem, que ele vai vir a se tornar uma arma muito perigosa contra você se você não souber usar ele direito e como você pode evitar que isso venha acontecer e fazer com que ele trabalhe ao seu favor. Então, se você quer saber sobre tudo isso, espera aí que daqui a pouquinho a gente fala logo após a nossa vinheta como de costume. Então, a gente se fala daqui a pouquinho. Olá, tudo bem? Assim como eu te falei, meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e hoje o vídeo de domingo também vai sair no computador porque tem algumas informações e algumas coisas que eu gostaria de mostrar de notícias para vocês que vai me ajudar a explicar pelo que a gente está passando e quais são as dificuldades que a gente vai vir a enfrentar ainda pela frente. Certo, antes de mais nada, tem alguns conceitos que eu gostaria de explicar, que eu gostaria de comentar com você para essa explicação e essa troca de ideia ficar um pouco mais fácil e um pouco mais simples. Bom, primeiro de tudo, a coisa que a gente tem mais importante para falar é que tudo quando se trata e se fala de economia, valores, preço e moeda, tudo gira em torno da oferta e demanda. Que é assim que o mercado se regula e ele funciona. É aquele famoso ditado, tudo que é demais é sobre. E essa lei funciona exatamente assim. Elas funcionam em relação uma a outra como se fossem duas forças equivalentes e proporcionais. O que quer dizer isso? Quando você tem uma oferta elevada, você também precisa ter uma demanda elevada para acompanhar essa oferta. Agora, se a demanda de certa coisa ela é mais baixa, obviamente vão ter menos pessoas interessadas em comprar, assim o preço disso acaba por abaixar. A gente pode muito bem, para explicar isso, trazer um paralelo com, por exemplo, uma garrafa de água. Se você for, por exemplo, na Aparecida do Norte comprar uma garrafa de água, ou em qualquer mercadinho, uma água vai custar de 2 a 5 reais, independente do lugar que você estiver. Chutando alto, você vai pagar 5 reais. Se você vai comprar garrafas maiores, você vai pagar 10 litros. Mas vamos tratar essa garrafinha. Essa garrafinha aqui de água que eu uso na hora de gravar os meus vídeos, eu paguei 2 reais nela no mercadinho aqui na esquina. Mas agora, se essa mesma garrafa de água fosse ser vendida no meio do deserto, naquele calor infernal, aonde você está distante de qualquer quantidade de água, eu tenho certeza que esse não seria o preço que você encontraria por ela. Você encontraria valores muito maiores e distintos daquele que você encontra no mercadinho. Por quê? Em qualquer mercadinho, em qualquer esquina, em qualquer bar, você pode encontrar garrafas de água e diversas pessoas vendendo esse mesmo produto por preços provavelmente similares, para você manter uma competitividade e assim conseguir vender o seu item. Mas agora, se todos os mercadinhos fossem proibidos de vender água e pudesse vender só um mercado específico num quarteirão ou numa cidade de água, obviamente aquele lugar, como teria uma demanda de água para simplesmente ser buscada lá, essa pessoa poderia colocar o preço que ela quisesse, porque a demanda pela água ia ser extremamente alta. Logo, ela pode colocar o preço, ela pode ofertar aquele produto de acordo com o preço que ela quisesse, conforme essa demanda. E é assim que a gente funciona em todas as coisas, tanto com produtos como garrafa de água, como por moedas de países. Exatamente. Se a gente tem uma alta quantidade de uma moeda, a demanda por ela tende a diminuir, e isso faz com que o valor daquela moeda, que antes era maior, venha a cair.
Assim como acontece, por exemplo, em relação à nossa moeda e o dólar. Como assim? Quando a gente tem um mercado interno atrativo para investidores, para pessoas externas, essas acabam por trocar os seus dólares, que é uma moeda forte, comumente usada em várias partes do mundo, acabam por trocar os seus dólares por reais, assim aumentando a quantidade de dólares no nosso país e diminuindo a quantidade de reais por causa desse câmbio dessa moeda. Assim a gente diminui a quantidade da moeda real e aumenta a quantidade de dólar. Assim como eu disse, se você tem menos real, o valor dela vai subir por causa da demanda, enquanto já que você inflou a quantidade de dólar no nosso mercado interno, vai diminuir a procura por ela, assim fortalecendo a nossa moeda em relação ao dólar. Certo, agora que você já entendeu a relação de forças entre oferta e demanda e que ela funciona exatamente para todos os produtos, assim como para moedas do nosso país e ao redor do mundo, eu quero trazer outros dois conceitos. O primeiro deles é referente à taxa de juros, que seria a nossa taxa Selic. Bom, você comumente já deve ter visto em diversos lugares, principalmente nos bancos, quando você vai lá e pega um empréstimo que a sua taxa de juros ela vai ser de tantos por cento. E o que significa? Significa que daquela quantidade de valor que você pegou, aquela porcentagem é o quanto você vai ter que pagar mensalmente ou de tempos em tempos para conseguir pegar aquela quantidade de dinheiro e essa ser seguro aos bancos. Mas isso é só um exemplo da onde a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, atua diretamente. Quando a gente fala da Selic, que é a nossa base da taxa de juros, ela é controlada e manipulada pelo Copom, o Comitê de Políticas Públicas referente ao Banco Central. E ele acaba por utilizar isso daí para combater uma outra força que eu vou apresentar para você posteriormente. Ou seja, quando o Copom aumenta a nossa taxa Selic, ele aumenta todas as taxas de juros. Ou seja, a fatura do seu cartão, a taxa de juros de empréstimo que você vai pegar no banco, o seu financiamento da casa, o seu financiamento do carro próprio, todas essas taxas, todas essas percentuais de juros que você paga são aumentados junto com todas essas coisas. E bom, qual é o objetivo do nosso país, nosso estado, do Banco Central ao aumentar a taxa de juros? É exatamente fazer você gastar menos dinheiro. Porque assim, com uma taxa de juros mais elevada, você tendo que pagar mais dinheiro para aquela quantidade de valor que você pegaria ou para aquele financiamento que você faria no carro, torna menos interessante você ter que pagar tanto dinheiro para o banco e gastar tanto para obter esse item ou mesmo gastar tanto no seu cartão. Ou seja, tornando menos interessante para você gastar o seu dinheiro, ele faz com que você segure e guarde mais quantidade de valor, assim fazendo você gastar e comprar menos. E isso acaba por desacelerar a nossa economia. Faz com que tanto quanto você, quanto empresas que utilizariam uma grande quantidade de dinheiro para investir e comprar itens e materiais, acabe por consumir e comprar menos coisas, assim desacelerando a nossa economia. E qual o objetivo do governo em fazer com que as nossas empresas, assim como você, acabe por gastar menos? Bom, o objetivo do governo ao fazer isso, fazer com que aumentar a taxa de juros para fazer você gastar menos, ela é controlar a inflação. A gente pode falar que a taxa de juros é o irmão mais velho da inflação, que fica cortando as asinhas dele, falando assim, volta cedo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A taxa de juros ela serve para impedir que a inflação fique de forma exagerada e acabe aumentando cada vez mais. E bom, o que é essa inflação, que é o outro termo que eu queria trazer para você? E bom, o que é essa inflação? De modo resumido, a inflação é nada mais, nada menos do que o inflar, ou seja, o aumento do preço de bens, produtos e serviços, como por exemplo, aumento do preço do leite, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do valor do seu apartamento, aumento do preço de roupas que comumente as pessoas usam, aumento do preço da passagem de ônibus, de todas essas coisas é o que representa a inflação, e ela pode acontecer por diversos motivos. E a maioria deles é devido àquilo que eu expliquei no começo da oferta e demanda. Digamos que, por exemplo, a gente tenha 10 ônibus que passam numa linha, e desses 10 ônibus, 5 deles acabaram por ser destruídos, ou seja, agora nós vamos ter menos ônibus, e para conseguir mandar as mesmas quantidades de pessoas, caso a gente tenha uma linha privada, essa linha provavelmente aumentaria o preço da passagem
porque agora tem mais necessidade, eles vão precisar comprar mais ônibus e por isso eles aumentariam o preço. Ou, por exemplo, tivemos um problema com a produção da safra de tomates, por exemplo. E aí você tem menos quantidade de tomates no mercado. Por isso é importante você aumentar o preço, já que a necessidade por consumo de tomate vai se manter o mesmo, enquanto a quantidade de tomates vai ter diminuído. Ou seja, você vai ter uma oferta menor de tomates, por isso você vai precisar aumentar o valor dela, porque a demanda continua estável, porém o preço desses tomates vai ter que aumentar porque vai ter uma procura muito grande referente a esse produto. E bom, quando isso acontece, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pega todos esses aumentos de preço e acabam por lançar o IGP, que é aqui, como você pode ver, é o índice que acompanha e indica a variação de preços praticados no mercado. Por meio deles, é possível saber o aumento da inflação ou a diminuição, deflação. E isso é uma coisa que a gente não vê há muito tempo. Bom, e uma outra forma, que é a forma como eu gosto de observar isso e acho que fica mais fácil para você entender do que dessa forma confusa, é tratar a inflação como o quanto o seu dinheiro perdeu valor. Por quê? Se você tem um aumento do preço dos produtos, e a sua quantidade de dinheiro se mantém a mesma, quer dizer que o seu dinheiro perdeu poder. Se antes você conseguia comprar 1 kg de carne, 1 kg de arroz e 1 kg de feijão com a sua quantidade de dinheiro, e a gente teve uma inflação maior, você não vai poder comprar o mesmo 1 kg de carne, 1 kg de arroz e 1 kg de feijão. Você vai ter, por esses produtos terem aumentado de preço, você vai ter que comprar menos quantidade desses produtos para conseguir comprar todos esses. E assim, o seu dinheiro basicamente perdeu valor frente à quantidade de produtos que você consumia anteriormente. E isso é um grande problema, principalmente para as camadas mais baixas ou aquelas que ganham menos quantidade de dinheiro, como um salário mínimo, por exemplo. Certo, agora que a gente já trouxe a relação de oferta e mercado, agora você já entendeu que os juros, onde ele atua no seu cartão, como nas suas contas e todas as coisas que você precisa pagar, e ela é controlada pela Selic, e a inflação é o quanto o seu dinheiro perdeu de valor referente ao quanto ele valia antes do aumento dos produtos do preço. Tendo isso em mente, a gente consegue agora trabalhar e trocar uma ideia sobre o que aconteceu com a pandemia, o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. E bom, você pode não saber, mas a inflação ela é uma arma muito perigosa, tanto um país quanto para a sua moeda. É por coisas como essa, que cada vez mais o preço de todos os produtos vão aumentando e o seu dinheiro vai perdendo valor conforme acontece nessa propaganda aqui. Você já imaginou pagar 42 mil simplesmente por uma margarina? Bom, isso na verdade era algo muito normal que acontecia e vinha sempre a acontecer nos governos anteriores e nas diversas moedas que o Brasil já teve. Você pode saber ou não, mas o Brasil... Bom, só para você ter uma ideia, a lista de moedas que o Brasil já teve durante todo o seu período varia de réis, 1.000 réis, aí tivemos o cruzeiro, aí tivemos a modificação do cruzeiro tirando os centavos, aí foi para cruzeiro novo, voltou para cruzeiro, aí tivemos o cruzado novo, o cruzeiro novamente aqui, o cruzeiro real e por último, a atual moeda que nós temos, o real. E para você ter uma noção como isso funcionava. O governo fazia uma expansão de base monetária, ou seja, o governo sempre durante todos os anos, para sanar crises e sair de qualquer dívida que esse governo acabou por gerar, ele vai na sua máquina e imprime nova quantidade de dinheiro. Isso expande a base monetária e assim como eu te expliquei, de oferta, procura e demanda, quando você aumenta a quantidade de reais, ou no caso aqui de cruzeiros e cruzeiros novos no mercado, você infla a quantidade que tem dessa moeda, diminuindo a procura dele, desvalorizando. E conforme o tempo ia passando, a moeda ia cada vez mais desvalorizando, até alcançar aqueles preços astronômicos que você viu nas publicidades. E como era feito? Depois de certa quantidade de tempo, como a gente podia vir aqui, 3 anos, 2 anos, 14 anos, conforme os governos lidavam com a economia, eles iam lá, cortavam 3 zeros das moedas e iniciavam um novo nome para ela. Ou por exemplo, cruzado para cruzado novo. E assim era feito de tempos em tempos, até que em certo momento, em certo período da nossa história, foi feito o nosso plano real. Só para você ter uma ideia, antes da criação do plano real, a gente tinha hiperinflações extremamente absurdas, que era chamado overnight, onde as pessoas todas iam e colocavam seus dinheiros no banco para render o quanto a inflação subiria. E a inflação era tão grande que foi daí que surgiu a nossa compra do mês, onde todas as pessoas, ao ganhar os seus salários, corriam direto para os supermercados para fazer todas as compras que eles iam utilizar naquele mês.
E o motivo disso era devido à hiperinflação, que subia de forma absurda. Se você fosse comprar hoje suas compras, elas iam custar um preço. Já, se elas fosse comprar uma semana depois de receber o salário, a quantidade de coisas que você poderia comprar com aquele dinheiro que você ganhou seria muito menor. E por isso que até hoje aqui no nosso país a gente tem esse costume de fazer as compras do mês, por mais que a gente não tenha essa inflação. E tudo isso foi graças ao Plano Real, que foi feito pelo Henrique Cardoso lá em 1994. E quando ele foi implementado, para você ter uma noção, o dólar custava R$1, ou seja, a relação entre o dólar e o real ficou de 1 para 1, onde o real ficava extremamente atrelado ao preço do dólar. E se eu não me engano, nessa época, o dólar era uma moeda muito forte, porque ele tinha o lastro em padrão ouro, ou seja, para cada $1 impresso, esse lastro, você tinha uma quantidade de ouro equivalente guardada no cofre, ao qual, em teoria, você estaria assegurando o valor do seu dinheiro, assim dando validade para esse dinheiro. Entretanto, depois de passar algum tempo, o dólar teve que abandonar esse padrão lastro ouro, e agora o lastro da moeda é em si a própria moeda. Por isso a gente começou a ter as flutuações e mudanças de preço, e conforme foi passando o tempo, o real acabou perdendo seu valor. É exatamente isso, uma coisa que eu quero te mostrar agora, referente à perda do valor do real. Bom, essa aqui é uma matéria recente, datada em 8/7/2021, ou seja, desse ano, o ano que completaria 27 anos do início do Plano Real que eu estava falando para vocês anteriormente. Bom, o que essa matéria trata? Ela trata referente à desvalorização que veio a acontecer desse nosso real, que foi gerado cerca de 85% do poder de compra que tinha no começo do plano até atualmente. Ou seja, se você tinha uma quantidade de dinheiro lá quando ele foi criado, hoje ele só vale 15% desse valor da moeda. E bom, vamos ver um pouco da matéria. O Plano Real completa 27 anos nessa quinta-feira, lançado dia 1 de julho de 1994. O plano driblou a inflação e os preços e estabilizou a nossa economia. No entanto, a moeda logo passou a perder seu valor ao longo do tempo. Desde seu lançamento até março de 2021, já acumulou uma perda de 526,64%. Certo. É fato que o real, a princípio, causou uma recuperação no nosso poder de compra dos brasileiros. A título de compensação, apenas no ano anterior ao seu lançamento, a inflação acumulada chegou a 5.265,99%, a maior taxa histórica do Brasil. Contudo, o que aconteceu após o Plano Real? Além disso, com a atual perda do poder de compra, influência dos brasileiros. Certo, aqui foi como eu tinha falado para vocês, a mudança das moedas que foram lançadas conforme no tempo. Enquanto isso, diversos planos foram lançados na tentativa de conter a alta dos preços. Antes do real, teve 5 moedas em um período de apenas 10 anos. O Cruzeiro, o Cruzado Novo, o Cruzeiro e o Cruzeiro Real. Foi então que, após várias tentativas, o governo Itamar Franco decidiu criar um plano definitivo de estabilização econômica. Em 27 de fevereiro, o Plano Real tinha se iniciado. E bom, essa aqui é a moeda, como eles tinham colocado, que atualmente nem existe mais. E bom, isso é o que eu quero mostrar para vocês, a destruição literal do real. Apesar do sucesso inicial, o real não passou de um sucesso para um teste de tempo. Com todas as outras moedas emitidas por um governo, a inflação logo afetou a nova moeda. Tal destruição ocorreu conforme muito mais lenta do que no cenário da hiperinflação. Até janeiro desse ano, o real já havia perdido cerca de 85% de seu valor de compra. Ou seja, uma pessoa precisa de R$627 hoje para comprar com que R$100 em 1994. Ou seja, em outras palavras, os brasileiros ficaram 6 vezes mais pobres em menos de 30 anos. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. O seu dinheiro cada vez mais vem diminuindo o seu poder de compra, ou seja, vem perdendo valor. E se a gente for levar em conta o que diz aqui nessa matéria, os brasileiros ficaram 6 vezes mais pobres. Mas na verdade eles ficaram até mais, porque isso aqui só está levando em conta a desvalorização do dinheiro. Não leva em conta os impostos que a gente chega a pagar em cima dessa quantidade de dinheiro. Se a gente for pegar, se a nossa alíquota de imposto de renda não estivesse atualizada também. O que isso quer dizer? Bom, a última atualização de alíquota que a gente teve foi feita em 2015.
Ou seja, há muito tempo atrás. Ou seja, fazem 6 anos que não são atualizadas as alíquotas e os impostos de renda. E as pessoas pagam. Se você ganha de R$ 1.903 até 2.000, você paga cerca de 7% de alíquota. Se você ganha entre 2.800 a 3.715, de 3.750 a 4.622 e acima de 4.600 você paga 27%. O único problema é que esses 1.900 aqui não são os mesmos 1.900 do que são atualmente. Ou seja, assim como você pode ver nessa imagem, essa imagem ela compara o quanto valia uma nota de 100 quando foi criado o Plano Real e quanto vale uma nota de 100 hoje em 2021. Ou seja, hoje com R$15, hoje o que você compraria com uma nota de R$100, naquela época você compraria com uma nota de R$15. Ou seja, só para você ter uma noção, assim como eu disse, se você tem uma nota de 15 hoje no bolso, era a mesma coisa que você ter uma nota de 100 naquela época. Entretanto, a diferença de preço era também muito grande. Se você for ver aqui, lá em cerca de 1994, o pacote, o quilo de arroz, custava 64 centavos. Enquanto hoje, se a gente for ver, 1 quilo de arroz custa cerca de R$6. Ou seja, além do nosso dinheiro perder uma quantidade de valor extremamente alta, os preços dos produtos hoje em dia também são muito mais altos do que eram naquela época. E só para terminarmos a matéria, o auge dessa desvalorização ocorreu na atual crise motivada pela pandemia da Covid-19. Após diversos pacotes de estímulos e reajustes de juros, o real foi amplamente desvalorizado frente ao dólar. Como resultado, a moeda brasileira chegou a fechar em 5,83 em 7 de março de 2020, o maior fechamento da sua história. No final, a desvalorização da moeda levou até a sua parcial destruição, literalmente falando. A moeda de 1 centavo, por exemplo, não são nem mais fabricadas, assim como cédulas de R$1 publicada por Franco em seu Twitter. A inflação também afeta o custo do dinheiro, eliminando as unidades de menor valor. O que isso quer dizer? Significa que a nossa moeda está novamente, assim como todas as anteriores, perdendo valor. E assim como aconteceu anteriormente naquelas quantidades de preços absurdos que você viu, como o preço da manteiga, da Coca-Cola, do leite, a gente tem que cada vez mais aumentar o valor das nossas notas, aumentar o número delas para conseguir compensar o preço das coisas, destruindo cada vez mais o nosso dinheiro e a nossa economia. E isso é uma coisa que a gente pode ver muito clara quando é lançado uma nota de R$200, a qual é destruída notas menores, como a de 1, como as moedas mais novas, e possivelmente, futuramente, até mesmo se a gente não conseguir reequilibrar nossa economia e não voltar a valorizar a nossa moeda, ter que aumentar ainda mais nossas notas e diminuir as mais baixas. Certo, e quais serão os efeitos futuros dessa pandemia, como eles vão te afetar e como o seu cartão vai virar algo tão assim perigoso para você? Bom, conforme eu te falei, quando os governos entram em alguma crise ou tem que conseguir uma quantidade de dinheiro para sanar, por exemplo, dar os incentivos econômicos para conseguir manter a sua população ou lidar com crises como aconteceu da Covid-19, esses governos têm que imprimir quantidade de dinheiro. E quando eles imprimem essa quantidade de dinheiro, assim como a gente conversou no começo do vídeo sobre oferta e procura, você aumenta a quantidade desse dinheiro no país, logo a sua procura diminui, fazendo com que essa moeda perca valor. E assim, você tem a desvalorização do real, sendo necessário usar mais moeda, desvalorizando seu dinheiro, usar mais moeda para comprar a mesma quantidade de produtos antes. Ou seja, o preço dos produtos todos vão subir de forma exorbitante devido a essa necessidade de ser criado novo dinheiro. Além disso, conforme a nossa moeda perde valor e todos os artigos que nós importamos e trazemos para cá são negociados em dólar, o preço do dólar sobe, fazendo com que os produtos fiquem ainda mais caros para serem importados, aumentando ainda mais também o preço desses alimentos que a gente tanto consome, fazendo com que a inflação, o quanto seu dinheiro perdeu de valor, vá lá em cima e suba cada vez mais. E quando a inflação está muito alta, muito exorbitante, o que a gente precisa? A gente precisa do seu irmão mais velho, os juros, para controlar essa inflação, para falar, não tá dando desse jeito. A gente precisa baixar, a gente precisa controlar isso. E aí, o governo vai ter que aumentar cada vez mais a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, para vir a controlar esse aumento de preços desenfreado que está acontecendo da inflação. E com isso, aumentando a nossa taxa de juros padrão, aumenta todas as taxas de juros. Assim como a taxa de juros do seu financiamento, a taxa de juros para você pegar um empréstimo, a taxa de juros do seu cartão de crédito, caso você venha atrasar ela, vai aumentar cada vez mais e mais,
devido a essas crises da pandemia, essas crises do Covid. Com isso, é muito importante que você evite gerar gastos. E bom, falando sobre o cartão e os inadimplentes, só para você ter uma noção, cerca de 62 milhões de pessoas são inadimplentes aqui no Brasil, estão inadimplentes, ou seja, a maioria dos brasileiros hoje em dia são inadimplentes, ou seja, estão em dívidas, e assim como a gente pode ver aqui, o segmento dos bancos de cartão de crédito continua liderando na lista de contas responsáveis por inadimplentes, representando quase 30% delas com dívidas básicas de luz e água. Ou seja, a maioria dos brasileiros são inadimplentes e são inadimplentes por ter que pagar coisas básicas, por não entender como lidar bem com seu dinheiro ou como guardar ele. Porque assim como a gente discutiu, o seu dinheiro tem perdido cada vez mais valor e você tem se tornado cada vez mais pobre, referente ao que seria anteriormente com esse seu dinheiro. Ou seja, investir, guardar o seu dinheiro, saber onde deixar ele não é uma questão de privilégio, de querer ganhar mais dinheiro ou melhorar a sua qualidade de vida. É uma questão, hoje em dia, de necessidade de você conseguir se proteger referente a toda essa desvalorização, referente a tudo isso que vem acontecendo com o dinheiro, com tudo isso que vem acontecendo com o real. Cada vez mais ele vem perdendo mais valor, cada vez mais as nossas dívidas, as nossas contas vêm aumentando cada vez mais, e isso, cada dia que passa, vem se tornando um problema. Principalmente quando a gente vê esse dado de as pessoas estarem inadimplentes referentes a dívidas de cartão de crédito. Isso daqui não é falta de dinheiro, não é falta de estudo, não é nada de boas condições de trabalho. Esse caso em específico das dívidas do cartão de crédito são referentes ao entendimento do seu próprio dinheiro. É referente, muitas das vezes, à prática da sua educação financeira, de você entender quais são os seus ganhos, o quanto você ganha, sendo o seu trabalho, seus bicos, todas as coisas que você faz, e o quanto você gasta, sendo essas suas dívidas, o quanto você paga de conta de luz, o quanto você paga de conta de água, o quanto você gasta de roupa, todas as coisas que você gasta, você acaba gerando dívidas e você não consegue comparar elas aos seus ganhos, e não tendo esse entendimento, esse controle que você pode fazer entre os seus ganhos e os seus gastos, você vai ficar inadimplente, e com o aumento dos juros vai ficar cada vez mais e mais difícil de você conseguir lidar e pagar essas dívidas. Certo, Vinícius, mas eu não gosto de investir, eu não quero entrar na bolsa, eu não quero nada disso. Então, qual que é a alternativa que eu tenho para não me tornar um inadimplente, para não chegar nessas condições e conseguir me proteger de tudo isso que vem acontecendo no mundo e ainda está por vir a acontecer no ano que vem, nos próximos cenários que estão por vir? O que eu posso fazer para lidar com isso? Bom, a melhor coisa que eu poderia falar para ti é você aprender a investir e lidar melhor com o seu dinheiro. Mas se essa não for uma opção para você, coisas que você precisa e necessita fazer para não cair em alguma armadilha, não cair em dívidas, porque se você cair vai ser muito difícil de você lidar com elas. A primeira das coisas é você ter uma tabela na qual você vai saber quais são todos os seus gastos, como plano de saúde, aluguel, contas de água, conta de luz, o quanto você usa para sair, e você ter outra sabendo quais são os seus ganhos, quanto que é o seu salário, quanto que é os bicos, quanto que são todas as coisas que você faz que te entram no orçamento. Fazendo isso, você tem que ter um espaço amostral para você saber o quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto te sobra. Se não te sobra nada, é muito importante que você venha e corte coisas supérfluas. E você vai ter que fazer uma reserva de emergência, que vai ser aquela quantidade de dinheiro que desse espaço que você viu, você vai guardar para ser equivalente a 6 meses do seu custo de vida, pelo menos. Ou seja, o quanto você custa para você mesmo, no quanto você gasta conta de luz, água, apartamento, roupa, tal, você precisa juntar todos esses custos e multiplicar por 6. E você vai ter que juntar toda essa quantidade de dinheiro e deixar ela muito bem guardada numa renda fixa, com alta liquidez e proteção, para caso aconteça alguma emergência, alguma situação que não é normal de acontecer, você tenha como se proteger, você tenha como lidar com isso. E você tendo esse controle e essa reserva de emergência para te proteger, te deixa tudo muito mais fácil para você lidar e ver o que vai acontecer com o seu futuro e ficar mais tranquilo com a sua vida. Então, essas eram as informações que eu queria passar para você, conforme tudo vem acontecendo, conforme tudo vai acontecer, e quais são as melhores formas de você lidar e se proteger frente a tudo isso.
Se ficou alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários, eu sempre tento responder todos os comentários. Pode mandar também no Instagram que eu respondo, no Twitter, aonde você quiser, eu tô aberto para conversar. Se você quiser ir no meu Instagram e ver as coisas mais ao vivo, é vinicius.morelli. Tamo junto e a gente se fala na próxima quinta-feira.